Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre um texto do lecionário de hoje. O lecionário, essas tradições, que a gente às vezes fala e fica pelo caminho, é um guia de leitura bíblica que a proposta é nós lermos a Bíblia toda por 3 anos. Então é um pouquinho diferente do que a gente está fazendo, por exemplo, no circuito 4x4. Então tem leituras diárias, pequenas leituras que orientam todo o ano, na Páscoa, no Natal. Então hoje o nosso lecionário apresenta vários textos, os irmãos que têm às vezes a liturgia vê lá vários textos, e um deles é Romanos 8, 12 a 25. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, mas quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Palavras do Senhor. E eu queria pensar com você, né? Hoje é muito fácil a gente comprar coisas pela internet, né? Talvez você tenha até feito uma compra aí ontem, e aí você vai lá e aparece objeto postado, né? Fica lá. Mas só que ele ainda não chegou na sua casa. O item é seu, você pagou, mas você ainda não tem eles em mãos. Essa é uma ilustração muito interessante da tensão da vida cristã, que a gente está no meio do caminho. Em Cristo, nós já fomos salvos. Nós somos adotados, libertos. Contudo, nós ainda não experimentamos o fim da dor, da tentação, da morte. A gente ainda passa muita dificuldade, muito perrengue, né? E eu queria pensar com você que quando Paulo escreveu essa carta lá para os irmãos de Roma, lá por volta do ano 50, 60 depois de Cristo, a igreja de Roma vivia uma situação complicada, provavelmente sob o governo do imperador Nero. Era uma comunidade urbana, minoritária, pequena, né, composta por gentios e judeus, que enfrentavam uma tensão cultural muito forte, uma tensão social também muito forte. Eles viviam na capital do maior império do mundo naquele momento, cercado por monumentos que celebravam a glória de outras pessoas, não a delas. Também tinha o paganismo, os cultos ao imperador, e tudo isso fazia pressão. E tem uma coisa que quando a gente lê o texto bíblico, às vezes parece e não fica tão evidente, mas 1/3 da população de Roma era composta por escravos. Pessoas que não tinham sua liberdade. Seja porque nasceram escravos, ou seja porque se tornaram escravos ao longo da vida por dívidas, enfim, ou por motivos de guerra, eram levados e escravizados. Então não era uma questão étnica como a escravidão que nós tivemos no começo do século XIX, nos nossos países latinos, por exemplo. Não, qualquer pessoa poderia se tornar escrava. Então, a escravidão romana, ela era humilhante, ela era cruel, ela era o quê? Ela destituía o ser humano da sua identidade, como qualquer escravidão, né? E no direito romano, a adoção era um processo jurídico sério. E é interessante isso, porque quando um rico adotava alguém, todas as dívidas passadas do adotado eram legalmente canceladas. E essa pessoa, além de se tornar livre, recebia direito à herança. Então, quando Paulo diz que eles não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizado, mas o espírito de adoção, os romanos que recebiam essa carta entendiam isso com peso jurídico. Isso era muito sério, porque para os cristãos em Roma, muitos dos pais escravos físicos, né, ouvir que eles já eram filhos adotivos do rei do universo, mudava muita coisa. Mudava tudo, geralmente. Eles podiam ser propriedade do Senhor em Roma, mas a sua verdadeira identidade estava assinada pelo sangue de Cristo.
E é isso que eu queria pensar conosco hoje, nessa manhã, que o cristão maduro, ele entende que a sua identidade está garantida no céu. Só que seus pés ainda pisam no chão quebrado, que é a realidade que nós vivemos. E primeiro o que eu gostaria de falar é que a gente sempre fala aqui, né, do já ainda não, e é um pouquinho do que nós vamos falar nessa manhã, como isso se aplica à nossa realidade, né? Eu queria pensar com você que esse já, ele é uma realidade. Quando a gente vê do versículo 12 ao 7, Paulo falando que os cristãos, eles experimentavam um gemido, esse gemido era bem literal, tá? Não é essa ideia de uma dor existencial que a gente tem hoje, né? Porque é importante pensar que poucos anos antes de Paulo escrever essa carta, o imperador anterior, que era o imperador Cláudio, ele tinha expulsado os judeus de Roma. Está lá em Atos 18:2. Essa expulsão dos judeus gerou um caos financeiro e divisão de famílias. Além disso, os cristãos eles eram vistos com suspeita pela sociedade. Por quê? Porque eles falavam, esses cristãos aí, eles odeiam as pessoas. Né? Porque eles não participam dos banquetes pagãos, eles não participam do culto ao imperador. E lembre-se que no início o cristianismo estava muito atrelado aos judeus, porque os judeus tinham licença de culto, eles não eram obrigados a ir no culto do imperador. E uma vez que a pessoa se tornava cristã, como estava, vamos pensar, no esteio dos judeus, ele tinha essa liberdade. Mas agora, sem judeu, como é que ficava? Você passava apurado. Porque você poderia muito bem ser preso e ser acusado, né, de não participar dos banquetes, de não ir ao culto. E alguns cristãos no início da fé eram chamados de ateus. Por quê? Porque não tinha um Deus visível, palpável, não tinha estátua, não tinha o que adorar. Então, é importante pensar que esses cristãos, então, quando Paulo vai falar que eles já não eram escravos do medo ou do pecado e que a dívida tinha sido paga na cruz, era muito forte para eles. Por quê? Porque essa era a certeza da adoção. Quem era adotado tinha dívida cancelada. Então, ele vai falar, olha, eles têm identidade garantida. Vocês não precisam ficar se preocupando com o que pode acontecer. E por isso que nós temos tantos relatos no início do cristianismo de mártires, porque isso era muito forte. Eu entender que a minha identidade estava em Cristo e não mais no prestar culto ao imperador, não mais em participar de banquetes pagãos. Eu não precisava disso, minha identidade não estava ali naquele ato social. Então o Espírito já habitava na pessoa, assim como habita em nós uma vez que nós aceitamos o Senhor. E o nosso maior privilégio qual é? Chamar Deus de Pai. Abba, Pai, Paizinho, seu ouvido, né? Portanto, é importante a gente hoje olhar para a nossa realidade e também pensar das vezes que muitas vezes nos preocupamos e ficamos apreensivos com a realidade que se apresenta, com a dor, com as dificuldades, com as lutas, e lembrar que a gente também não é órfão espiritual. A gente tem um Pai para quem a gente pode chegar e pedir. Porque o Espírito que habita em nós, ele tem um poder diário para mortificar em nós os velhos hábitos e os pecados que a gente possa ter de estimação. E que em Cristo a gente tem uma nova identidade. Segundo, o que a gente ainda não experimenta. A saudade daquilo que a gente ainda não viveu, né? Se a gente vê do verso 18 ao 23, quando Paulo escreve, né? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Ele estava falando com pessoas que estavam arriscadas a perder os seus bens, a sua liberdade e eventualmente suas próprias vidas. Era muito sério. O que vai acontecer mais tarde, quando a gente vê os livros de história, né, no grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. E ainda
Nero vai falar que foram os cristãos que tacaram fogo em tudo. Né? Então, Paulo não escreveu esse versículo 18 de um gabinete com ar-condicionado. Ele escreveu para uma igreja que sabia o que era ser marginalizada. Então, o ainda não deles incluía a dor de perseguição e de humilhação pública, real. Mesmo assim, Paulo desafia eles a olhar para além do Coliseu e do palácio de Nero, enxergando glória eterna. Olha para além disso, né? No mundo de honra, de desonra e de tantas glórias humanas e de tanta diversidade, né? O que ele convida, na verdade, é aquelas pessoas a pararem e olhar além daquelas glórias. Assim como nós hoje, a gente precisa parar e olhar além das nossas conquistas e glórias humanas e desempenhos profissionais. Porque esse mundo que a gente pisa, ele está quebrado. É a melhor forma da gente definir o mundo. Quando a gente olha e vê desastres naturais, doenças, injustiças, a gente consegue realmente entender que a redenção final ainda não aconteceu. A gente ainda sofre por coisas tão pequenas, seja dentro da nossa casa, nos relacionamentos familiares, seja no nosso trabalho, aonde nós estamos, nós mesmos gememos, choramos, sentimos cansaço físico, emocional, enfrentamos o luto, a dor, lutamos contra as doenças, contra o desânimo espiritual. E tem hora que parece que a gente, nada acontece, né? Então Paulo, ele afirma que o sofrimento de hoje, ele não se compara com o que há de vir. O ainda não inclui a ressurreição do nosso corpo e a restauração de todas as nossas dores. Mas não em dor, tá? Não em sofrimento, mas sim em alívio, em descanso, em paz, em saúde. Então, nesse sentido, C.S. Lewis fala, né, que se descobrirmos em nós mesmos um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que somos feitos para outro mundo. Nós somos forasteiros aqui, nós não cantamos isso? A canção é bonita, mas você prestou atenção na letra? A gente está de passagem. E nessa passagem, adivinhe, a gente vai sofrer. Não estranhe o sofrimento. Não estou falando que você tem que se acostumar com o sofrimento, é diferente. Mas não estranhe, porque a gente vive dias em que a teologia da prosperidade falha, porque ela ignora esse ainda não. Ela fala que se você é cristão, você não pode ter doença, você não pode ter isso, mas adivinha, a gente tem. E aí, por isso que a fé entra em parafuso. Porque a gente chora, a gente sente dor, a gente cansa. A gente ainda não vive a perfeição que a palavra nos prometeu. E a explicação para isso é que ainda a gente não chegou. A gente está no meio do caminho. E como a gente vive no meio do caminho? É isso que Paulo vai responder no finalzinho, 24 ao 25. Porque lembra que os cristãos foram expulsos de Roma. Então, com o retorno, os cristãos não, os judeus, né? Isso dificultou a vida dos cristãos. Com o retorno dos judeus, após a morte de Cláudio, que o imperador morreu, a lei acabou, a igreja romana, ela enfrentava alguns conflitos agora. Porque olha só, adivinha, os judeus saíram de Roma. Então, a maioria dos cristãos agora eram gentios. E aí voltam os judeus. E aí aquela velha briga que a gente vê nas cartas de Paulo, em todo o Novo Testamento, sobre o quê? Sobre o judaísmo e o cristianismo. E aí? Vai ter tradição, vai ter o que nós vamos comer, o que nós não vamos, né? Toda aquela velha situação volta. E aí a igreja entra em conflito de novo. Então, na hora que você acha que as coisas vão melhorar, elas acabam complicando de novo. E pelos motivos que às vezes você acha que ia melhorar. Olha como que é a complexidade da nossa realidade.
Né? Às vezes a gente espera tanto uma coisa e a gente quer tanto, e quando aquilo acontece parece que as coisas pioram. Mas acho que nunca aconteceu com vocês isso, né? Só com o pessoal lá em Roma, né? Ainda bem, ufa. Porque assim, o que acontece? Há um perigo aqui real da igreja ser fragmentada de novo. Porque pensa, tinha as leis dietéticas, os judeus vão embora, então não precisa mais de lei. Vamos comer o nosso bacon aqui no domingo, tá tudo certo. Aí eles voltam, aí não pode mais comer bacon. É uma ilustração simples, mas tipo, é daí para pior. Né? Então, a união daquela igreja começa a se fragmentar de novo. São discussões secundárias, mas que atrapalham o meio do caminho. E o que Paulo está convidando esses cristãos a fazerem é o quê? Olha, além de tudo isso, olha para a esperança cósmica, a redenção de todas as coisas, dos nossos corpos, de toda a criação. Paulo, ele eleva o olhar daquela comunidade. Olha, vamos parar de olhar para essas pequenas coisas? Esses conflitos diários, a pressão do império, não basta de fora, também de dentro. Vamos olhar isso com paciência, de quem aguarda algo muito maior. Nós somos salvos na esperança. A nossa fé, ela não é cega, ele deixa isso muito claro. Por quê? Porque ela é baseada na cruz de Cristo. Ela já foi consumada. A nossa fé, ela olha para frente, para um Cristo que ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que um dia há de vir a julgar os vivos e os mortos, todas as coisas, restaurar toda a criação. Se a gente não viver baseado nessa esperança, a gente vai cair no que o mundo diz, no que o outro diz, e na hora que a gente vê, a gente está degladiando um ao outro e brigando por pouca coisa. Vai ser porque não lavou a louça, vai ser porque não tirou o sapato para entrar em casa. Sempre tem tantas coisas mais sérias para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente explanar. Então é para a gente parar e pensar mesmo. Por quê? Porque a nossa espera não é uma espera passiva. Então eu vou esperar de boa Jesus voltar, eu fico aqui tranquilo. Não. Porque Paulo convida a gente a cultivar a perseverança. Quando a vida parecer pesada demais, lembre-se que o ainda não logo se tornará para sempre. Console-se sabendo que o Espírito Santo intercede por nós até nos nossos gemidos, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Paulo, ele exige no versículo 25, não apenas para suportar Nero, mas também para suportar os outros da comunidade. O já e ainda não, que a gente sempre fala, nos ensina a não colocar as nossas expectativas absolutas nas estruturas desse mundo. Seja o Império Romano, ou seja a política atual. Seja de Lula, seja de Bolsonaro, seja de quem estiver no poder. Porque adivinha, isso vai passar. Seja porque você está fazendo um tratamento XYZ para a sua dor, e talvez um funcione e outro não. Mas adivinha, um dia isso vai passar. Mas pastor, enquanto isso não acontece, enquanto isso não passa, eu estou sofrendo. Eu sofro em meio de injustiça social, eu sofro com a minha doença, com a minha dor, com a dor da pessoa que eu amo. Eu sofro com aquele que morreu. Como é que fica tudo isso no meio do caminho? E aí a grande força que a gente precisa dar é um para o outro. É um orar pelo outro, é um fortalecer o outro. Lembrar que a gente não está sozinho na caminhada. Que Deus está conosco e que nós estamos caminhando juntos. E no partilhar a dor um do outro. Às vezes um tem solução para a dor do outro. Sem a gente perceber, das pequenas coisas, inclusive. Então, eu queria pensar com você em algumas aplicações reais, né? Porque o Império Romano, com toda a sua glória visível, caiu, virou ruína, acabou-se. Mas a igreja que gemia lá naquelas catacumbas, nas casas, ela permaneceu. Olha a gente aqui hoje. Glória a Deus por isso.
Porque a nossa esperança não está firmada naquilo que a gente pode ver, mas no ainda não. Que é a eternidade, a certeza que nós somos filhos e filhas de Deus. Só que nós sabemos que nós ainda não fomos coroados. Porque se nós somos cordeiros com Cristo, nós um dia iremos governar com Cristo, já que Cristo já governa. Certo? Essa é a lógica da herança. Então, nós já temos o penhor do Espírito, ou seja, nós já temos um preview. Nós temos Cristo com nós, mas nós ainda não temos a herança completa. Então, eu gostaria de pensar nisso com 5 perguntas de aplicação para a nossa vida baseada nesse texto. Primeiro, olhe para você. Faça um autoexame da sua identidade. Você tem vivido no seu dia a dia baseado no medo do fracasso espiritual ou na segurança de que você é um filho adotado por Deus? E que na cruz os seus pecados já foram cancelados. As suas tentativas de vencer o pecado nascem do desespero de ser aceito por Deus ou de profunda gratidão porque você já é amado? Segundo, qual que é o alvo dos nossos gemidos, da nossa dor? O que mais tem feito o seu coração gemer ultimamente? As frustrações dessa vida, finanças, status, confortos que passam, ou a saudade de um outro mundo que a gente ainda não sabe, mas que foi feito para nós. Sabe aquela sensação de que ainda falta alguma coisa, sabe, no nosso coração? De insatisfação. Então, as suas insatisfações, elas revelam o coração apegado à terra, porque talvez o que você esteja pensando que falte seja o carro do ano, ou na verdade um anseio por aquilo que é eterno e completo. De que um dia não vai ter mais tudo isso. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter oscilação na pressão, não vai ter dificuldade com a idade. Porque eu sei que às vezes alguns irmãos sofrem, né? Porque a idade chega, as coisas ficam mais difíceis. Subir essa escadona aí não é a mesma coisa quando você tinha 20 anos, né? Será que a gente vive assim com essa sensação de que está faltando alguma coisa porque a gente não tem mais a saúde dos 20 ou porque a gente sabe que um dia eu vou estar na glória, vai ser muito melhor? Então, qual é o alvo dos nossos gemidos? Terceiro, você confia na soberania silenciosa de Deus? Quando a gente olha para o verso 18, qual é o sofrimento ou então a frustração atual que você precisa entregar para Deus? Descansando na certeza de que Ele está coordenando 10.000 coisas ao mesmo tempo para a nossa glória e que Ele é muito melhor em fazer isso do que a gente. Porque às vezes a gente quer tanto controlar umas coisas e a gente quer fazer tanto do nosso jeito e a gente não confia na soberania de Deus, que opera em cada detalhe da nossa vida, da nossa cidade, da vida do nosso país, do mundo em que nós estamos. E às vezes a gente precisa entregar essas dúvidas, esses medos, essas incertezas para o Senhor de forma verdadeira. Quarto, qual é a sua perspectiva diante da dor? E aqui eu não estou falando que é para você gostar de sentir dor não, tá? Que isso tem nome, ninguém é masoquista aqui. Diante das nossas lutas diárias, qual é a sua tendência? É maximizar o sofrimento ou superestimar a glória futura? Porque às vezes a gente fica, né? Ó céus, ó vida, ó azar, dói a lombar, dói o ciático, dói a perna, dói. Ou Senhor, um dia eu vou estar livre disso em nome de Jesus. Não quer dizer que você não está sentindo. Então a gente precisa saber, não, eu estou sentindo, está doendo. Está doendo meu coração. Eu tive uma decepção gigante com uma pessoa querida, com alguém da família. Olha, no meu trabalho está difícil, viu? Não estou falando que não é para negar a dor, mas qual é a sua perspectiva diante da dor? Onde você tem posto a sua esperança? Porque lembrar que este mundo quebrado,
é o mais perto do inferno que a gente jamais chegará. Porque se a gente crê em Cristo Jesus, a gente está salvo, então o inferno está bem longe da nossa vida. Então, isso que a gente vive hoje é o mais perto que a gente possa estar do inferno. Sabendo que em Deus todas as coisas um dia serão restauradas, por pior que seja, um dia isso vai acabar. Agora, aquele que não tem perspectiva em Deus, vai viver isso ou pior. É muito sério isso. Às vezes a gente, é um pensamento forte, mas que às vezes a gente não tem ideia. Então, qual é a nossa perspectiva da dor? Diante da dor. O que você tem feito com a sua dor? Como você tem lidado com ela? E às vezes a gente precisa encontrar outra pessoa e desabafar da nossa dor e falar da nossa dúvida, porque às vezes a outra pessoa tem solução. Acredite. E eu vou dar um exemplo sim, vou dar um testemunho. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei ali com a Meire e com a Fátima, e nós estávamos conversando e batendo papo, e eu falei assim, nossa, eu não sei como que a gente parou no negócio de dentista. Eu falei, eu tô com um dente aqui que eu preciso fazer uma cirurgia, mas o dentista cobrou tão caro. Aí a Meire e a Fátima, a gente está fazendo um tratamento lá na PCD, assim, assim, assim. Aí a Meire falou, mas tenta lá, conversa lá. Eu não ia fazer, mas eu lembrei da Meire falando, tenta, conversa, vai que dá certo. E não é que deu certo? E foi muito bom. Então, eu estou dando um exemplo de uma dor simples, mas que estava me incomodando. E quando eu compartilhei a minha dor, alguém tinha solução. Podia não ter dado certo também, mas o fato de a gente abrir o coração, falar um para o outro, isso ajuda. Porque às vezes a pessoa não vai ter solução, mas ela pode orar por você, porque ela sabe o que você está passando. Então, por isso que viver em comunidade nos auxilia. E aí, por isso que é importante o engajamento no meio do caminho. Nós sabemos que viver no limiar, então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, essa tensão, desse já ainda não, como isso molda a minha agenda? Como isso faz com que eu viva a minha vida? Como faz com que eu participe do culto no domingo? Então é importante a gente pensar, porque a nossa expectativa ela não precisa ser passiva. Então eu vou esperar Jesus voltar. Um dia ele vem. Não. A gente precisa realmente ter uma perspectiva de serviço, de comunidade, de santidade. Eu quero ser mais parecido com Jesus, porque na hora que ele vier vai ter pouca coisa para ele arrumar. Amém, né? O problema é que geralmente quem acha que tem pouca coisa está pior, né? Tem que ter humildade. Mas enfim, o fato é que a gente tem que estar engajado no meio do caminho. A gente precisa estar em comunidade, a gente precisa estar junto, porque um fortalece o outro nessa tensão, nessa dor, nessa dificuldade, para que a gente se alegre junto. Para que a gente possa se alegrar com quem faz aniversário, se alegrar com quem tem uma conquista, seja na financeira, seja uma conquista no trabalho, algo que a pessoa está esperando, porque a gente orou junto. Não é só uma conquista de um, é da comunidade, e é tão bom. E a gente chora junto também, quando as coisas não acontecem. Então, eu queria pensar com vocês, meus irmãos, para seguir para o nosso fechamento. Bem, lembra daquela ilustração que eu usei no começo? Do objeto postado? Que legalmente, aquilo já pertence a você. Você comprou. O preço foi pago. Se alguém tentar roubar essa encomenda no meio do caminho, a empresa vai ser responsável, Porque a transação já foi feita, ela está garantida, acabou. Mas se olhar para a sua sala agora, o produto ainda não está lá, ele ainda não chegou nas suas mãos. A gente vive nessa tensão entre o comprei e ainda não recebi. É exatamente o que o apóstolo Paulo queria dizer para aquela igreja em Roma, para que enxergasse a vida como cristã como essa forma do já estamos garantidos em Cristo, mas ainda não temos a glória completa. Então, aqueles irmãos olhavam para o lado e viam o Império Romano ostentando banquete, ostentando templos luxuosos, escravos acorrentados para intimidá-los.
Parecia que o mundo pertencia a Nero. Mas Paulo, ele envia uma carta dizendo: não se engane, o preço por vocês já foi pago lá na cruz. O já. O espírito de adoção está no coração de vocês. Vocês são os verdadeiros herdeiros. O Império Romano é que está com os dias contados, gemendo com a vaidade. Ainda não. Aquela igreja das catacumbas recebeu o recado. Eles sabiam que o sofrimento do tempo presente era apenas um período, de transporte, de espera. Eles não colocaram as suas esperanças nas estruturas de Roma. Eles esperaram com paciência e com perseverança. E o resultado? O império virou ruínas, mas a igreja que gemia permaneceu de pé. Que a gente possa olhar para isso, porque hoje o mesmo Espírito diz ao coração de cada um aqui nessa manhã: pare de exigir desse mundo quebrado aquilo que ele não pode te dar. Não exija o ainda não aqui na terra. Das estruturas, não espere que esse mundo te dê ausência de dor, que te dê saída perfeita, saúde perfeita, ou justiça plena agora, porque não vai ser possível. Essa encomenda foi postada na ressurreição de Cristo, e ela só será entregue na segunda vinda dele. Enquanto isso, que a gente saiba a viver no meio do caminho. E eu vou repetir a frase que eu falei no início: o cristão maduro entende que a sua identidade está garantida no céu, mas os seus pés ainda pisam no mundo quebrado. Não se esqueça disso. Enquanto a glória não chega, viva com a certeza de que o preço já foi pago por você. Não se esqueça disso. Mortifique o pecado, clame, Abba, Pai, no meio das lágrimas, no meio da doença, no meio da dificuldade. Não se esqueça. Caminhe com paciência ao lado dos santos. E não é os santos que já morreram, que está do seu lado, que foi chamado por Deus também. E que eu quero terminar. A gente vai cantar uma canção nova, Eu peço uns desafios para a Cris e ela aceita. Talvez você conheça, mas essa canção que o grupo de louvor vai cantar, ela ecoa o Salmo 139 que a gente leu. O Deus que nos conhece, nos cerca e nos segura. Depois dessa mensagem que a gente fala aqui de gemido, de adoção, de esperança futura, cantar sobre descansar nos braços do Pai, só reforça isso. Que a gente não pode esquecer que a nossa identidade está garantida no céu, mas que os nossos pés pisam no mundo quebrado. E que Deus possa ser o seu refúgio, a sua segurança, quando diante desse mundo quebrado você estiver sofrendo, quando tudo estiver difícil, que Ele possa ser a resposta de confiança, entrega e esperança. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Os irmãos que vieram preparados com os dízimos e ofertas podem trazer à frente, e depois nós iremos orar.
escondido em suas casas, nas catacumbas. Mas, ó Pai, que possa realmente nesse momento, no nosso coração, fazer muito sentido, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. Nós te louvamos porque nós não somos órfãos nesse mundo. Obrigado porque o preço da nossa redenção foi pago totalmente na cruz do Calvário. Jesus Cristo nos marca, Senhor, marca de sangue, Pai, e garante que um dia, Senhor, nós viveremos sem essas dores, sem essas dificuldades do dia presente, Senhor. Obrigada porque no dia presente, onde nós ainda sofremos, onde ainda nós choramos, onde nós erramos, nós podemos viver, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, dizendo ao nosso Espírito que somos filhos, que podemos clamar, Pai, Paizinho. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ajuda a viver nessa tensão entre o dia de amanhã, que ainda não chegou e que promete tantas coisas, o dia de ontem, onde o Senhor veio, e o dia de hoje, ó Deus, que para nós algumas vezes é difícil de encarar. Perdoa, Pai, pelas vezes que nós agimos como se fôssemos escravos do medo, do pecado, esquecendo, Senhor, da vitória que o Senhor já tem. Perdoa-nos, Pai, também quando nós exigimos desse mundo, Senhor, desse mundo quebrado, corrompido pelo pecado, exigimos dele conforto, ausência de dor, Senhor, que pertence apenas a Ti no reino vindouro. Guarda, Senhor, o nosso coração de toda ilusão de colocar esperança nas estruturas, na política, nas pessoas, nos palácios desse mundo, porque tudo isso um dia vai passar. Mas a Tua palavra não passará. A Tua palavra nos dá segurança no dia mau. Dá-nos, ó Deus, graça, dá-nos firmeza para enfrentar o ainda não da nossa caminhada, Senhor. Quando o nosso corpo gemer por causa das doenças, quando o luto bater a nossa porta, Senhor, quando a injustiça ao nosso redor parecer nos sufocar, Jesus, lembra-nos, Senhor, que esse sofrimento tem data de validade, mas que a Tua graça não tem, que o Teu amor não tem, e que nós possamos, ó Deus, realmente interiorizarmos o que Paulo diz também, que a Tua graça nos baste no dia mau, Senhor. Que o Teu Santo Espírito interceda por nós, Pai, até com gemidos inexprimíveis, sustentando a nossa fé, Senhor, no dia mau. Crie em nós, Pai, uma paciência ativa, uma perseverança inabalável, Senhor, como daquela igreja lá em Roma, que chegou até nós hoje, Senhor. Essa igreja que sofreu, que pecou, que fez coisas certas, que fez coisas erradas, mas que caminha junto, em unidade e santidade, fortificando a carne, servindo ao próximo, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco. Fortalece, Senhor, essa comunidade de fé aqui em Araraquara que se reúne. Obrigada, Pai, por cada uma que está aqui, por cada família representada, Senhor. Que o Senhor fortaleça, ó Pai, a fé de cada um, que nós possamos sair daqui, Senhor, com essa certeza da nossa identidade em Cristo. O nosso passado foi pregado na cruz. O nosso presente, Senhor, o Senhor anda conosco. E o nosso futuro é de glória, Senhor. Não a glória desse mundo, não a glória passageira, mas a certeza de que reinaremos com o Senhor, de que teremos a nossa herança em Cristo. Por isso, Senhor, fortalece-nos. Louvamos a Ti, Senhor, por aqueles que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, ó Deus. O Senhor continue fazendo prosperar na vida desses irmãos saúde, sabedoria, para poder, Senhor, realmente dar bom testemunho na utilização dos recursos que o Senhor tem dado, que nós possamos ser bons administradores. Abençoa, Senhor, também aqueles que vão administrar os recursos dessa igreja. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sustentado essa obra, Senhor. Não só financeiramente, mas em fé, em esperança e em amor. Mesmo nos dias mais difíceis, louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Pedimos a Deus por aqueles que estão trabalhando, pedimos pela vida da Renata, do Wagner, ó Deus. Pedimos por aqueles que têm enfrentado problemas de saúde,
descansamos